Muito bom dia, povo de Deus, paz e bem, tudo certinho com vocês? Nós estamos aqui, mais uma vez, por conta do projeto social do Departamento de Cultura da UEMP, Universidade Estadual do Paraná, do Norte do Paraná, né? Cujo nome é Naquele Tempo. Então esse projeto ele tem por objetivo registrar as histórias das pessoas que passam pela nossa vida, pela nossa região. E hoje eu estou aqui na casa do reverendo Padre Antônio. Muito bom dia, Padre Antônio. Bom dia, e aproveito também, não só acolhendo o Nelson, mas estendendo a minha acolhida a todos que irão de ver e de acompanhar esse registro de resgate da história, né, que passa pelas pessoas. Então, fico muito agradecido por ter sido escolhido para estar dando esta entrevista. Então, muito bem, Padre Antônio, reverendo, né? Nós queremos que o senhor deixe para nós registrar aí o seu nome completo, a cidade na qual o senhor nasceu e onde o senhor está morando hoje. Bem, meu nome é Antônio Carlos da Silva, nasci no ano de 19 de outubro de 1961, na cidade de Osasco, né? E sou padre da Diocese de Jacarezinho e estou voltando recentemente de uma missão na Amazônia, mais especificamente no estado do Amapá, estando na capital, Macapá. Muito bem. E hoje o senhor está aqui nessa. Qual é o número da rua e o bairro que o senhor está hoje? Eu estou aqui no bairro Aeroporto, situado na rua Antônio de Almeida, 318, bairro Aeroporto. Muito bem. Agora, reverendo, o senhor vai relatar para nós um pouco da sua vida de trabalho, desde a infância lá, o que o senhor fez na sua vida de trabalho até os dias de hoje, para que fique registrado nos anais e para quem vai ver e ouvir esse nosso bate-papo. Bem, eu comecei a trabalhar, eu vou começar justamente pelo trabalho, porque o trabalho lhe confere também não só renda, mas também uma relativa autonomia. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 13 anos, vinculado a um projeto social em São Paulo, que, assim como faz a Guarda Mirim, né, e outros com essa finalidade de fazer a recolocação das pessoas no mercado de trabalho. Então, meu primeiro emprego foi trabalhar numa instituição governamental como office boy, né? Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Depois, saindo de lá, fui trabalhar também numa outra atividade, uma fábrica que hoje não sei se existe mais, que trabalhava com fórmica, né? Móveis que eram revestidos de fórmica, a Formicron, em São Paulo, né? Depois, acabei descobrindo o chamado e aos 17 para 18 anos eu fui encaminhado para a congregação dos padres palotinos, onde então iniciei o trabalho de discernimento vocacional, entrando no seminário, e nesse processo acabei então conhecendo a Diocese de Jacarezinho, pois os padres palotinos, alguns anos atrás, também fizeram história, estão fortemente ligados à história e à cultura da cidade de Jacarezinho. É só lembrar de que uma das presenças dos padres palotinos aqui é o famoso Colégio Cristo Rei, né? E lá eu estudei o
o ensino médio, que antigamente se dava o nome de segundo grau científico, né? Já havia praticamente, quando cheguei para estudar, já havia concluído o científico. Mas os padres pallotinos acharam que era muito novo para ir para o noviciado. Então me seguraram em Jacarezinho e me pediram que eu fizesse 2 anos de magistério e acabei então fazendo magistério no Rui Barbosa, né? E de lá fui seguindo meus estudos, a minha formação humanística que se exige para aqueles que querem ser padres, né? Então, fiz filosofia, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Ao me ordenar padre, eu já recebi a primeira indicação, a primeira missão, de ir para o Mato Grosso. Uma parceria entre a diocese, o Regional Sul 2, né, que representa os bispos do Paraná, mais a diocese de Jacarezinho, fui enviado para a primeira missão. Padre recém-ordenado, não tinha, acho que, de 25 para 26 anos, fui enviado então para a cidade de Lucas do Rio Verde, que hoje é a cidade do agronegócio no Mato Grosso, né, diocese de Diamantino. Lá fiquei quase durante 7 anos. Retornei para a diocese de Jacarezinho e passei, na minha missão, também por algumas paróquias da cidade a diocese de Jacarezinho. E, como sempre gostei da missão, foi também solicitado da minha parte para assumir outros campos de missão. Então fui para a arquidiocese de Londrina, né, assumindo praticamente uma das paróquias em Londrina. Logo depois o bispo me transferiu para uma outra paróquia na cidade de Cambé, né? De lá, quando retornei, o bispo atual me indicou também para uma outra direção, para uma outra missão, do qual estou voltando recentemente, que é o trabalho na Amazônia, do qual fiquei 2 anos e meio na capital, Macapá. Mas lá também tive a oportunidade de trabalhar e conhecer a realidade da população ribeirinha, indígenas, populações quilombolas e a diversidade cultural e religiosa que é a Amazônia. Só para registrar também, reverendo, o senhor foi ordenado sob as bênçãos da mão de qual bispo? Dom Conrado Walter. Dom Conrado de Walter, saudoso Dom Conrado. Há 32 anos. 32 anos. Mas o senhor também trabalhou aqui no estado de São Paulo, ou não? Um pedaço, ou não? Quando eu estava aqui pela região, como tenho a graduação em filosofia, acabei então sendo autorizado a trabalhar como professor da rede estadual de ensino. Fui também por alguns anos, não só também na missão, eu também cheguei a lecionar o curso no ensino médio, biologia, por falta de professor, e também filosofia e história em algumas escolas estaduais, tanto do Mato Grosso, como também do estado de São Paulo, como também do Paraná. Muito bem. Então, reverendo Antônio Carlos, nós, a partir do dia 20 de março, foi decretado aqui no Paraná, acho que no Brasil inteiro, no Paraná pelo menos, o decreto fechando tudo devido ao coronavírus. Como é que o senhor recebeu, como é que o senhor viveu este momento, como é que o senhor está vivendo e o que o senhor deixa assim de mensagem para que as pessoas saibam conviver com essas coisas que nem sempre a vida não é só aquelas maré, não. Às vezes a gente tem que ficar preso, por exemplo, muita gente reclamando de ser preso, estar preso. Muito bem, o Nelson. Antes, deixei também de pontuar de que, como padre, eu sempre tive uma preferência, né? Sempre estive com os mais pobres, articulando projetos sociais,
organizando ONGs, formando o pessoal do terceiro setor, né? Tive a oportunidade de palestrar em centros acadêmicos, né? Universidades que me chamavam para estar contribuindo nesse sentido, e também na formação, né? A convite de alguns centros acadêmicos de lideranças e agentes de transformações que atuavam no terceiro setor, naquilo que nós convencionamos de chamar organizações não governamentais, né? Aqui mesmo no bairro Aeroporto, como primeiro pároco, nós trabalhamos muito com a população carente, né? Hoje nós temos aqui do lado do bairro Aeroporto a comunidade Nossa Senhora das Graças, que antigamente era uma grande favela e de muita carência. Há mais de 30 anos nós estamos lá como pioneiro, trabalhando na promoção e na dignidade das pessoas que residiam naquele bairro. Então agora, falando um pouco sobre a questão da pandemia. Acho que todos nós fomos impactados, estamos sendo afetados pela questão da pandemia. A pandemia, ela tem um movimento virulento, mortal. A gente percebe de que algumas pessoas, algumas faixas, são as faixas de maior risco, né? Depois acompanhada o pessoal da terceira idade, as pessoas com comorbidade, e é uma doença que funciona como uma roleta russa, né? Ela não escolhe idade, não escolhe pessoas, algumas ficam e algumas vão. É isso que nós estamos acompanhando. O que é que a gente pode tirar de lição? Eu, como padre, tive também a minha vida afetada pela pandemia. Vim recentemente da Amazônia, e lá todos puderam acompanhar, através da mídia, o estrago, as vidas roubadas pela ação virulenta do coronavírus, ou a Covid-19, né? Isso afetou profundamente as nossas comunidades, os nossos trabalhos, né? A vida da igreja na Amazônia, e acredito que também você que está me ouvindo também foi afetado diretamente pela Covid-19, com a imposição do isolamento social, né, ou o distanciamento social. Alguns foram contaminados, sobreviveram, outros que a gente conhece foram afetados e hoje, infelizmente, fazem parte da lista de óbitos, né? Então, é lógico que isso afetou de modo profundo e impactante a vida de todos nós, né? E qual a lição que a gente tira? As pessoas que são boas, como um imã, né, com polaridades diversas, né, se sentem atraídos, se sente que é hora de fortalecer os projetos sociais, que é hora de movimentar a solidariedade. Graças a Deus, é uma minoria, mas que se destacam. Perceberam a necessidade daquilo que nós compartilhamos como valores: o amor ao próximo, a solidariedade, né? O resgate, a valorização da vida. Então, o que nós podemos aprender com a pandemia, de que as pessoas que estão afinadas a valores elevados perceberam de que nós temos que de fato nos articular em rede, em equipe, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos praticamente nos unir e fortalecer para podermos então atravessar de maneira corajosa, de maneira esperançosa, aquilo que nos impõe a pandemia. E aproveitando também o espírito missionário e solidário, humano do reverendo Antônio Carlos, vamos falar um pouquinho também desse último momento que nós vivemos aqui em Jacarezinho, principalmente, particularmente, desse vendaval que deu aqui, onde esse bairro que o senhor citou aí, Nossa Senhora das Graças, foi grandemente afetado, pelo menos vários outros, mas esse aqui especificamente está bem próximo do senhor. Então, nós tivemos, né, Nelson, a possibilidade de visitarmos algumas famílias, né, que tiveram seus imóveis afetados pelo ciclone que passou por Jacarezinho, né?
que não só destruiu o arvoredo, as vegetações, mas afetou diretamente a casa das pessoas. E nesse grupo de pessoas que foram afetadas, há outros que merecem mais atenção, que são as famílias pobres, né? As famílias em estado de vulnerabilidade social e de risco, né? Então nós tivemos a oportunidade de visitar alguns casebres, né? Eu e o Nelson, e vimos praticamente a necessidade de se ter pessoas sensíveis e sensibilizadas quanto ao drama de que essas famílias realmente, com a pandemia e depois somado com o ciclone, tiveram como afetação e como precisam dessa articulação, dessa ação solidária para serem socorridas. Porque se não for a sociedade civil, se não for pessoas de boa vontade do terceiro setor, provavelmente o serviço público, o governo, né, que só faz a oração de queixas, que não tem dinheiro, que não tem disso ou daquilo, essas pessoas, infelizmente, não podem ser socorridas. Por isso a importância de pessoas que trabalham no terceiro setor, que se movimentam, que se articulam para juntar pessoas, recursos e para socorrer essas pessoas mais pobres e mais carentes e que dependem de fato desses serviços. Muito bem, reverendo. Então, para fazermos um fechamento assim desse nosso bate-papo, nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem aí para quem vai nos ver, quem vai nos ouvir, né? E também levando sempre esse espírito de caridade, de solidariedade para com o nosso irmão próximo, para que isso saia do discurso e vá realmente à prática, enfim, para que nós possamos ter uma sociedade realmente transformada através das nossas transformação pessoal. Pois é, Nelson. Você mesmo faz parte de uma organização que já vem produzindo transformação de vidas, impactando também a cidade de Jacarezinho com a vossa ação. Sabemos que às vezes um trabalho que parece ser tão pequeno, mas de grande impacto na vida das pessoas, você começou justamente por articular, né? Além de contribuir com a natureza, com a reciclagem dos lacres, tampinhas, né? Além de fazer um trabalho de educação ambiental, porque tudo isso poderia ser descartado na natureza, você viu nesta ação a possibilidade de levantar recursos e de maneira criativa fazer com que isso pudesse se transformar em cadeira de rodas, em recursos para atender as pessoas que estão na linha de pobreza e que são notadamente reconhecidos como a população de vulnerabilidade social e de risco, né? E nesse segmento, uma outra população de ponte, da ponta, que é a população portadora de necessidade especial, os chamados deficientes físicos, né? Que precisam de cadeiras de roda, né? Pois dessa forma não teriam como se locomover. E minha mensagem, eu acho que o próprio projeto do qual você faz parte, ô Nelson, do qual vos inspira Mateus 25, já numa conversa nos bastidores, lembramos de que um capítulo anterior, o capítulo 24, coloca, né, o que deveria ser feito, né? Eu tive fome, tu me deste que comer. E no capítulo seguinte, usa para justamente provocar aqueles que não fazem o bem, para aqueles que de fato se declaram pessoas do bem, mas o que fazem mesmo com a sua ação é o mal e não o bem, né? Então é hora de nós sermos coerentes, é hora de deixarmos o discurso, e com a pandemia aprendemos de que nós temos que ser pessoas da ação transformadora, da ação que mostra de que o projeto de Jesus não é em vão, né?
de que se a gente for coerente, a gente pode transformar as nossas vidas e transformar o mundo. Eu não sou muito assim dado à literatura judaica. No livro do Talmud, né, eu só fui provocado com essa frase quando assisti a lista de Schindler, que retratava praticamente a violência brutal contra os judeus, né? Na Segunda Guerra, mais de 100 milhões de pessoas tiveram as suas vidas roubadas, incineradas pela violência de um movimento que, infelizmente, hoje parece estar saindo do inferno, o nazismo, né? Ideologia perigosa de que hoje a gente vê presente em pequenos grupos que estão se articulando no mundo todo. E nesse filme eu vi uma frase que depois eu fui buscar lá na literatura judaica, de maneira mais específica no livro do Talmud, que diz: quem salva uma vida, salva o mundo. Esperamos de que esse tempo em que nós estamos atravessando, possamos valorizar não só a nossa vida, mas aprender a valorizar também a vida um do outro. Quem salva uma vida, salva o mundo. É com essa mensagem que encerro essa entrevista. Muito bem, nós aqui eternamente gratos por esse bate-papo, essa entrevista com o reverendo Padre Antônio Carlos. Nós queremos, em nome do projeto Naquele Tempo da UEMP, agradecer muito o reverendo e também, dada essa pandemia, onde gestos muito simples, tipo pegar na mão, dar um abraço, beijar no rosto, enfim, estão proibidos. Nós vamos abraçar a todos assim, ó, né, e deixar o nosso bom dia e o que Deus nos abençoe a todos e salvemos vida, né, reverendo? Quem salva uma vida, salva o mundo. Isso, então, salvemos o mundo salvando vidas, tá bom? Vocês estão convidados a salvar o mundo salvando vidas. Um beijo no coração. E um abraço a todos.